Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Zé Luiz, do time de comunicação e marketing da Inseres, e eu estou aqui hoje para fazer a introdução do quinto webinar da Semana do Agricultor Digital 2019, promovido pela Inseres. Essa é uma gravação, então a gente não vai ter as perguntas ao vivo, como é de praxe nos demais webinars aqui da Inseres. Mas não tem problema, você pode enviar suas perguntas para a especialista pelo e-mail inseres@inseres.com.br. A gente vai receber essas perguntas e periodicamente vai compartilhar elas com a Marcela e vamos trazer para vocês em conteúdos inéditos aí no futuro, complementares a esse webinar que você está assistindo agora. Todos os 5 webinars estão disponíveis gratuitamente para você assistir no site da Inseres. Lá você confere também mais de 30 horas de conteúdo em vídeo e outros materiais grátis também. Então fica o convite para vocês, www.inseres.com.br. Lá vocês acessam a todos esses conteúdos e também podem saber mais sobre a plataforma e as soluções para a agricultura digital criadas pela Inseres. Esse é o quinto webinar, o webinar de fechamento da Semana do Agricultor Digital 2019, que a gente vai falar muito sobre tratamento de dados, como seguir a lei sem deixar de lado os benefícios da tecnologia. O tema central aí vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi instituída no Brasil e que todo mundo tem muita dúvida e quer saber mais. E quem vai responder todas essas dúvidas aí, quem que vai apresentar esse webinar hoje é a Marcela Matiuso, da VMCA Advogados. Ela é sócia da VMCA, atua nas áreas de concorrência e proteção de dados, sendo sócia responsável por essa última área no escritório. Representa clientes dos setores variados, como infraestrutura, tecnologia e também agronegócio. Antes de integrar a VMCA, ela foi assessora e chefe de gabinete da presidência do CAD. Durante seu período no setor público, coordenou atividades de advocacia da concorrência, com destaque para a elaboração do Guia de Compliance pelo CAD e a participação na coordenação editorial da Revista da Defesa de Concorrência. A Marcela é mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, a USP, com dissertação focada em debates sobre algoritmos, discriminação e políticas públicas, e é bacharel em Direito pela mesma instituição. Ela realizou intercâmbio pela University of Zurich, na Suíça, com estudos focados em Direito Econômico Europeu e foi pesquisadora visitante na Yale Law School. É membro do grupo Constituição, Política e Instituições e coordenadora do Núcleo de Direito Concorrencial e Economia Digital, ambos pela USP. Foi professora e coordenadora da primeira edição do curso Proteção de Dados, organizado pelo Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, CEDES. É fluente em inglês, espanhol e alemão. E agora deixo com vocês a Marcela, que vai fazer a apresentação desse webinar, e agradeço muito a todos vocês por estarem conosco nessa Semana do Agricultor Digital e acompanhando todos os conteúdos, seja ao vivo, seja gravado. Foi de extrema importância para nós e gostamos muito de ter você aqui conosco. Muito obrigado e uma ótima palestra a todos vocês. Olá, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo. Meu nome é Marcela, enfim, já fui apresentada, então não vou perder muito tempo com isso. Só queria agradecer a presença de todos e me colocar à disposição desde já, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente vai conversar hoje, vocês ficam completamente à vontade para entrar em contato comigo. Eu vou deixar meu e-mail aqui também depois, ao final da apresentação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tratamento de dados pessoais, proteção de dados e como que isso pode ter um impacto no mundo do agronegócio. Como vocês vão ver na apresentação que eu vou fazer, na realidade, essa questão, ela perpassa hoje no Brasil uma série de setores. A gente não tem mais uma divisão de setores, ou seja, só o setor de saúde, ou só o agronegócio, ou só o setor financeiro é que tem regras. Não, hoje, com a lei que eu vou apresentar para vocês, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente passou a ter um sistema nacional, unificado, centralizado de proteção de dados no Brasil. Então, muitas das coisas que eu vou dizer aqui, que eu vou explicar para vocês, elas são aplicáveis para o agronegócio, sem dúvida, e elas são aplicadas, na verdade, para qualquer outro setor da economia.
E, inclusive, isso também é uma informação muito importante, elas se aplicam, inclusive, para o setor público, tá? Então, o setor público, a partir de agora, tem regras para o tratamento de dados pessoais dos cidadãos. Então, vamos começar. Se vocês tiverem dúvidas no final, vocês falam comigo e a gente vai tentar solucionar todas, tá bom? Vamos compartilhar aqui. Colocar dessa forma para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, enfim, meu nome, Marcela Matiuso, e a gente vai conversar sobre esse assunto de dados pessoais e agronegócio. Esse é um pequeno roteirinho da minha fala para a gente ter uma noção do que a gente vai discutir hoje. Então, como eu disse, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a gente vai passar por algumas perguntas que são essenciais para a gente conseguir entender esse assunto, quais sejam o que são os dados pessoais, quais são os cuidados que eu devo ter quando eu estou tratando dados pessoais, quais são as consequências de não realizar esse tratamento da forma certa e quais são os principais impactos da lei para o agronegócio. Então, começando pelo começo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei, para vocês terem uma ideia, foi aprovada depois de um longo processo legislativo, muitas idas e vindas, no ano passado. Já teve uma medida provisória que fez algumas alterações na lei, foi sancionada agora no começo do ano de 2019. E, o que é mais importante, ela entra em vigor a partir de agosto do ano que vem, então agosto de 2020. Como eu já comentei rapidamente com vocês, essa é a primeira lei abrangente sobre proteção de dados pessoais no Brasil. O que isso quer dizer? Aquilo que eu comentei, ela abrange todos os setores da economia, entidades privadas, não só empresas, qualquer entidade privada, cidadãos, naturalmente, pessoas físicas, que são os titulares dos dados, e o próprio setor público, que vai passar a ter regras para fazer o tratamento de dados pessoais no Brasil. Além disso, para colaborar com esse sistema centralizado e unificado, ela cria uma autoridade nacional que vai ser responsável por garantir o cumprimento da lei no Brasil inteiro, não só a nível federal, mas ela vai poder atuar nos estados também, enfim, a gente vai tratar disso um pouco depois. E, pensando na ideia da lei, o que ela traz de diferente para a gente, quando a gente está falando de proteção de dados, é que, na verdade, a gente tem uma realidade distinta agora no Brasil. Então, a lei veio trazer regras sobre como o tratamento de dados tem que acontecer e ela tenta incutir um novo pensamento, que é assim, se a gente vai fazer tratamento de dados pessoais no nosso negócio, seja lá ele qual for, a gente precisa refletir sobre a forma como a gente está empregando esses dados pessoais. Se essa forma está correta ou se essa forma não está correta. E uma observação que eu acho muito relevante de fazer nesse momento, porque eu escuto bastante essa pergunta, Marcela, então quer dizer que a lei vai dificultar o meu negócio e eu vou ter que seguir um monte de regra e eu não vou conseguir fazer nada? E, enfim, a pessoa pode ficar um pouco assustada. A ideia da lei, de forma nenhuma, é essa. Ou seja, a lei não veio para impedir o ambiente de negócios no Brasil, criar empecilhos. Não, ela veio trazer duas coisas, principalmente. Primeiro, para qualquer empresa que está tratando com esse assunto, ela veio trazer segurança jurídica. Por quê? Porque a gente vai saber o que a gente pode fazer e como que a gente tem que fazer isso para não ter nenhum problema com a autoridade. E do lado do cidadão, ela veio também trazer clareza e proteção para os dados pessoais. Então, eu não gosto muito dessa caracterização da lei como um grande monstro que vai impedir o ambiente de negócios no Brasil. Eu acho que não, eu acho que é importante a gente vê-la pelo lado positivo, de que ela tem uma série de seguranças, garantias que ela pode trazer, não só para o cidadão, mas também para o ambiente de negócios. Então, vamos lá. A primeira pergunta essencial que a gente tem para responder é: ok, mas você está me falando de proteção de dados, mas afinal, o que são dados pessoais para os fins da legislação, né? Para esse sistema que eu estou falando de proteção de dados que foi criado? Um dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. E aí eu trouxe alguns exemplos bem fáceis aqui para vocês e a gente pode falar de alguns um pouquinho mais complicados. Então, o exemplo tradicional: nome, o número de documento de identidade, o RG, o CPF, o endereço dessa pessoa e assim por diante. A pergunta que pode aparecer é: e outras informações? Por exemplo, e se eu tenho uma tatuagem?
será que uma tatuagem é um dado pessoal? Bom, a gente vai ter que perguntar, para responder essa pergunta, a gente vai ter que saber se essa tatuagem é suficientemente diferente para tornar aquilo identificável de uma pessoa física, né? Então, pensa num exemplo fácil. Se você tem uma tatuagenzinha de uma estrelinha bem pequena no seu punho, que é um negócio que provavelmente muitas outras pessoas no mundo têm, possivelmente isso não é um dado pessoal identificável, porque não te identifica especificamente. Agora, se for um negócio muito diferenciado, aí pode ser que sim. Então, tem situações que vão ser fáceis de responder, situações que vão ser um pouco mais difíceis. Mas a regra é essa: pessoa natural identificada ou identificada. O que é super importante quando a gente está falando aqui de empresa também, a gente tem na cabeça. Dados relacionados a pessoas jurídicas, CNPJ, por exemplo, não são considerados dados pessoais. E é importante vocês entenderem por que isso acontece. Qual que é a lógica disso? O entendimento da lei é o seguinte: isso não está escrito na lei, mas é a razão pela qual funciona dessa forma. Empresa tem uma série de outros mecanismos, outras leis, para se proteger. Então, uma empresa pode. Ela tem os seus direitos de propriedade industrial, por exemplo, e aí tem leis específicas sobre esse assunto que vão poder tutelar esses direitos. Isso não acontece com as pessoas físicas. Então, o entendimento aqui: outras leis cuidam das pessoas jurídicas e essa lei aqui cuida dos dados pessoais, ou seja, das pessoas físicas propriamente consideradas, tá? Então, isso é bastante importante. Ok, então a gente sabe agora o que é um dado pessoal. A próxima pergunta é assim: eu posso tratar um dado pessoal? Se sim, quando? A resposta básica e super importante é: sim, você pode tratar um dado pessoal. Como eu disse, a lei não tem nenhuma pretensão de proibir que os dados pessoais sejam tratados no Brasil. O que ela estabelece é que, para que o tratamento de dados pessoais seja realizado, é preciso que exista o que a gente chama de base legal de tratamento. E a lei traz 10 hipóteses de bases legais, que eu trouxe aqui no slide para vocês. Então aí as 10, começando pelo consentimento, acabando com a proteção do crédito. E o que a gente tem que garantir para poder fazer o tratamento é que uma dessas bases legais existe. O consentimento, o cumprimento de obrigação legal regulatória, execução de políticas públicas e assim por diante. O que é super importante também de ficar claro? Muitas vezes, quando a gente está falando dessa lei, as pessoas têm um entendimento incorreto. Perdão. Ela tem um entendimento incorreto de que só o consentimento é uma base legal de tratamento. Ou seja, se não tiver um titular de dado lá, uma pessoa física, falando: tô aqui empresa, eu assinei um papel e disse que você pode tratar esse dado pessoal, eu não posso fazer nenhum tratamento. Isso não é verdade. Essas bases legais que eu estou trazendo aqui no slide mostram que isso não é verdade. Ou seja, o consentimento é uma das bases legais de tratamento. Até coloquei uma estrelinha do lado dele, porque, de fato, ele é uma base legal muito importante. Mas tem outras bases legais bastante importantes que podem ser utilizadas tanto pelo setor público quanto pelo setor privado e são utilizadas na prática. Serão utilizadas quando a lei efetivamente entrar em vigor. Entrando um pouquinho mais no detalhe, então, já que a gente está falando do consentimento ser uma base tão relevante, do que seria esse consentimento. Afinal de contas, né, o que eu quero dizer quando eu digo que tem que ter consentimento para eu poder fazer o tratamento dos dados pessoais? O consentimento é uma autorização do titular dos dados que tem que ser expressa para que aqueles dados sejam usados para uma finalidade determinada. O que é importante de frisar aqui? Essa questão da finalidade. Ou seja, eu não posso, enquanto empresa, falar que eu quero coletar o dado pessoal X daquela pessoa e não explicar para qual finalidade esse dado vai ser tratado. Eu preciso ser expresso em relação a isso. Isso é uma diferença grande do que acontece hoje, por exemplo, na prática, e todo mundo provavelmente já se reparou com algum termo de uso na internet, de alguma coisa que não leu muito bem, enfim, e que está lá todos os dados, todas as informações que a empresa coleta e que nem sempre está explícito qual é a finalidade daquela coleta e daquele tratamento de dados. Então,
na nova base legal do consentimento trazida pela LGPD, não pode mais ser assim. A gente precisa explicar qual é o dado pessoal e a gente precisa explicar para que aquele dado pessoal está sendo utilizado, tá? Como eu comentei, existem outras bases legais de tratamento. E eu vou destacar aqui para vocês, já que a gente não tem tempo para entrar pormenorizadamente em cada uma, duas que são particularmente relevantes, que são a base legal da obrigação legal regulatória e do contrato, do cumprimento do contrato. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma empresa, enfim, uma entidade de qualquer natureza que seja, pode até ser uma outra pessoa física, que está retendo aquele dado e fazendo o tratamento daquele dado para cumprir com uma obrigação legal, com um pedido de uma autoridade, por exemplo, aquela entidade não só pode, como deve tratar aquele dado. Ela não tem opção. Então, você não precisa de consentimento do titular para fazer aquilo. Por exemplo, se a Receita Federal pede que você passe o CPF de todos os seus clientes, porque por uma finalidade, para uma base de dados determinada do governo, você tem que fazer isso. Você está cumprindo uma obrigação do regulador. Você não está fazendo aquilo porque você quer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que também é bastante utilizado na prática, é a questão do cumprimento do contrato. Então, vamos imaginar uma situação fácil que provavelmente todo mundo já passou também. Eu vou na internet e eu vou lá numa loja virtual qualquer e faço um cadastro e compro um produto. Eu quero, por aquele contrato que eu fiz com aquela loja virtual, que o produto seja entregue na minha casa. Pois bem, o dado do endereço e do meu nome, e meu CPF associado com aquilo, precisa ser utilizado por aquela empresa, para que aquela empresa consiga cumprir o contrato que ela firmou comigo, de entrega da mercadoria na minha casa. Ou seja, o tratamento do dado é essencial para que ela consiga cumprir o contrato. Esse também é um caso em que a gente não está falando de consentimento, a gente está falando do cumprimento de um contrato. Então, de novo, há bases legais de tratamento que vão bastante além do consentimento, e é importante a gente ter isso na cabeça. Um outro ponto relevante de ser destacado, ainda falando sobre o conceito de dados pessoais, é a questão dos dados pessoais sensíveis. O que são esses dados sensíveis? É uma categoria de dados que a lei considera tão relevantes para a privacidade, para a autonomia das pessoas, que elas merecem uma proteção especial. E esses dados, afinal, são o quê? São dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a uma organização, seja de caráter religioso, filosófico ou político, e também dados voltados à saúde ou vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Então, todos esses dados são dados que o legislador falou assim, nossa, isso aqui é particularmente relevante. Então, vou conferir um grau de tratamento ainda mais rigoroso para esse tipo de dado. Como é que ele fez isso? Primordialmente, ele fez isso exigindo que o consentimento, nesses casos, não seja só destacado, mas seja destacado e específico, e que as finalidades de tratamento sejam igualmente específicas. Então, eu vou dar um exemplo concreto de como que isso pode ser relevante na prática. Então, vamos imaginar que eu sou uma empresa e eu pedi lá, estou falando lá com o titular de determinados dados pessoais, e dentro desses dados pessoais que eu quero tratar, tem dados pessoais sensíveis. Para os dados pessoais sensíveis, eu vou ter que destacar o consentimento do titular dos dados para cada dado e a finalidade de cada uso de cada um daqueles dados que eu pretendo tratar, tá? Então, isso é bastante relevante quando, eventualmente, a gente estiver falando de alguma dessas categorias e precisa ser respeitado também. Então, ótimo. A gente já entendeu um pouquinho do que é essa lei geral, né? Como é que ela surgiu. A gente já entendeu o que são os dados pessoais, qual que é a definição que está lá. A gente entendeu também essa questão dos dados sensíveis, a questão das bases legais. E agora a próxima pergunta é: ok, tem uma base legal para fazer o tratamento do dado pessoal. Como é, afinal, que eu tenho que tratar esses dados? Eu posso tratar de qualquer jeito? A resposta é não. Acho que, enfim, é um pouco óbvio que a resposta seria não, mas ela é exatamente isso. O primeiro ponto para a gente pensar quando a gente está falando de tratamento de dados na LGDP
são os princípios gerais de tratamento. Qual que é a ideia desses princípios gerais de tratamento? A ideia é a seguinte: qualquer entidade, quando ela estiver fazendo o tratamento dos dados, ela precisa sempre ter em mente esses princípios, porque eles têm que orientar a conduta da entidade quando ela trata os dados. Os princípios, novamente, assim como as bases legais, são 10: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. E eu queria destacar especialmente os 3 primeiros para vocês, que eu acho que são bastante relevantes. Então, quando a gente fala de finalidade, adequação e necessidade, a ideia de finalidade, como eu comentei ali na questão do consentimento, acho que já está um pouco mais claro. Então, não é só que eu posso coletar o dado, mas eu coleto o dado para fazer alguma coisa com ele, para alguma finalidade específica. Então, eu tenho que ter isso em mente quando eu estou falando de tratamento. Aí a gente tem perguntas adicionais, que são as perguntas de adequação e necessidade. O que a gente tem que pensar quando a gente está falando disso aqui? A gente tem que pensar o seguinte: esse dado que eu estou coletando é adequado para atingir a finalidade que eu quero? Sim ou não? E, enfim, é razoavelmente fácil da gente pensar que um dado pode não ser adequado para atingir uma finalidade determinada. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma identificação inequívoca das pessoas que entraram na minha loja durante um ano inteiro, e eu utilizar, por exemplo, o nome das pessoas para fazer isso, se tiver, sei lá, 2 José da Silva, pode ser que isso fique um pouco prejudicado, né? Então, talvez esse dado não seja adequado para atingir a finalidade que eu estou querendo. Se a minha finalidade, por exemplo, for marketing, conversar com essas pessoas e fazer propaganda, avisar sobre as promoções que estão tendo na minha loja, igualmente, talvez o nome delas não seja muito útil, porque eu não sei como contatá-las. Então, é importante que a gente pense nisso. Será que o dado que eu estou coletando é adequado para atingir a finalidade que eu quero? E aí a pergunta subsequente é um pouco mais rigorosa ainda, que é a seguinte: tudo bem, o dado pode ser adequado para atingir a finalidade que eu quero, mas será que ele é necessário? Será que não tem um outro jeito, talvez, menos invasivo para o titular dos dados, para atingir o mesmo resultado que eu quero? Isso também é algo que a gente precisa, como eu disse, ter na cabeça quando a gente está fazendo o tratamento de dados, nesse novo contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Como vocês estão vendo aqui, tem uma série de outros princípios. Tem a questão da segurança, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também de novo. Um princípio que eu particularmente acho bastante interessante, que é o da não discriminação. Mas esses 3 iniciais são alguns dos mais importantes para a gente conseguir pensar no tratamento de dados em qualquer circunstância quando a gente está falando de LGPD. Uma outra questão essencial quando a gente está falando de tratamento de dados é a questão do compartilhamento. Então, como a gente sabe, é extremamente comum que uma empresa, ou enfim, uma entidade qualquer, colete determinados dados e depois compartilhe esses dados com uma terceira empresa ou com uma outra pessoa física, enfim, para alguma finalidade específica. No contexto da LGPD, a gente tem uma realidade em que esses dados pessoais coletados, eles só poderão ser compartilhados quando o titular especificamente consentir para isso. Ou seja, se você tem a pretensão de compartilhar o dado, você precisa dizer isso para o titular, e o titular tem que dar o ok dele. Senão o compartilhamento não pode acontecer. Tá? Também tem uma previsão importante, isso acaba sendo importante porque a gente tem muitas empresas no Brasil que fazem os seus data centers não dentro do próprio Brasil, mas em outros países. Quando os dados vão ser transferidos e vão ficar localizados num outro país, por qualquer motivo que seja, também é importante ter o consentimento específico do usuário para evitar maiores problemas com autoridade e tudo mais. Um outro ponto essencial, e aí voltando na questão da segurança que eu tinha comentado, quando a gente está falando de tratamento de dados. A lei estabelece que é responsabilidade do agente de tratamento, então da empresa,
adotar medidas de segurança, medidas técnicas, medidas administrativas, para proteger os dados pessoais dos titulares que deram os dados para vocês, de acesso não autorizado, de uso inadequado e tudo mais. A expressão que geralmente as pessoas utilizam aqui é o caso de vazamento de dados pessoais. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de vários casos. A gente teve alguns casos famosos, tem o caso da Equifax, que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente, sobre dados financeiros, né? Mas a gente tem muitos outros. E a lei especificamente estabelece que isso é algo responsabilidade do agente de tratamento de dados. Então, quem fez o tratamento, quem está fazendo o tratamento, é responsável por eventuais problemas de vazamento, eventuais acessos, eventuais hackers, eventuais quaisquer coisas, ok? Isso é bastante importante. Ao mesmo tempo, isso também é relevante, e é natural que seja assim, a lei não determina qual sistema de segurança exatamente que eu devo usar para garantir que isso vai ser implementado. Ela não diz assim, você tem que criptografar os seus dados do jeito X ou do jeito Y para garantir que isso vai acontecer. Por que eu digo que isso é natural? Eu digo que isso é natural porque, naturalmente, a tecnologia vai evoluir, né? E a pretensão da lei é que ela não precise ficar sendo atualizada cada vez que seja criada uma tecnologia melhor ou mais eficiente para atingir aquele resultado concreto. Então, o que ela fala, e eu vou entrar um pouco nisso mais para frente, quando a gente falar da autoridade, é que a autoridade vai poder estabelecer regramentos mais específicos sobre esse assunto, se ela entender relevante. Mas na lei propriamente, a gente não vai ter essa resposta. Assim, eu tenho que comprar o sistema X, eu tenho que comprar o sistema Y. Não, essa resposta não está lá. Essa é uma resposta que vai ter que ser obtida nos casos concretos, de acordo com o desenvolvimento da tecnologia, até de acordo com os riscos que efetivamente aquela empresa enfrenta. Então, é evidente que o risco, por exemplo, que um Google representa, né, que um Google sofre, dada a quantidade de dados que a empresa possui, é muito maior do que os que, não sei, uma loja de esquina na cidade de São Paulo que vende material escolar enfrenta. Ambos vão estar tratando dados pessoais? Bastante provável que sim, mas em graus distintos, com finalidades distintas. Então, a lei é sensível a esse assunto. E agora, chegamos num ponto bastante importante também, que são as violações da lei. Então, até agora, eu fiz um panorama com vocês do que são os dados, de quais são as bases legais, de como que a gente tem que fazer o tratamento desses dados. E agora a gente entra na questão das possíveis violações. Então, e aí? Se eu violo, como é que eu violo? O que acontece? Então, primeiro ponto. Como eu já acho que talvez essa altura já seja razoavelmente intuitivo, se a gente faz o tratamento dos dados tem uma daquelas bases legais que eu comentei lá no começo, a gente está incorrendo numa violação da lei. Portanto, é sempre importante que essa seja a primeira coisa na nossa cabeça. Será que eu tenho uma base legal para tratar esse dado? Se sim, ótimo. Então, vamos seguir para o próximo passo. Outra questão que eu já comentei, que também é muito importante. E se eu compartilhar os dados pessoais sem autorização do titular? Igualmente, uma nova violação da lei. E hoje, só para a gente fazer esse parênteses, né? Hoje, o compartilhamento de dados pessoais sem autorização é extremamente comum. Então, de fato, é um pouco uma mudança de cultura até do ambiente de negócios que a gente vai ter que começar a ter mais cuidado com isso. Assim, não dá para fazer o compartilhamento sem ter pedido autorização antes, porque isso pode vir a ser uma violação. E eu já vou explicar quais exatamente são as consequências de uma violação da legislação, e elas podem ser um pouco pesadas. A questão que eu mencionei já também, dos vazamentos de dados ou invasões na rede, no sistema da empresa, igualmente, os agentes de tratamento de dados são responsáveis por isso, então a gente precisa de atenção a esse ponto, e, de maneira muito geral, qualquer uso não adequado dos dados pessoais. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, que são a perda dos dados. Imagina, eu coleto determinados dados pessoais de alguém, de uma série de pessoas, e aí eu perco isso.
Pode acontecer. Isso não pode acontecer no contexto da lei, ou seja, se acontecer, isso é considerado uma violação. Alteração dos dados pessoais. Vamos supor que a gente tem lá uma lista com nome, CPF, endereço, e por algum motivo alguém adultera aquela informação. Então, a pessoa X começa a estar vinculada a um CPF que não é de fato dela. Isso também pode gerar uma violação à lei. Exposição dos dados sem autorização. Então, tanto pode ser o caso tradicional, né, de vazamento na internet, que é o que acho que a gente está mais acostumado. Então, vira e mexe, vocês já devem ter ouvido falar de listas de e-mails e senhas que são colocadas na internet e divulgados, enfim, amplamente, qualquer um pode acessar, quanto eventualmente até uma exposição um pouco mais contida desses dados, desde que seja para alguém além da entidade que você, titular dos dados, autorizou o tratamento, isso já pode ser considerado uma violação, tá? E aí um aspecto extremamente importante, que, de novo, é muito discutido na mídia, vocês já devem ter ouvido falar disso. Qualquer incidente que aconteça, de segurança especialmente, os agentes de tratamento de dados, eles precisam explicar para os titulares do dado o que aconteceu, precisam avisar, e eles também precisam notificar a autoridade nacional. E, imediatamente, adotar medidas de mitigação de danos e explicar quais são essas medidas. Isso também é uma mudança de cultura muito relevante que a lei estabelece. Então, não é só que você tem que se proteger contra eventuais violações. Se uma violação de segurança de fato ocorrer, você tem que informar os agentes, os titulares dos dados e a autoridade nacional. E, mais do que isso, você tem que adotar medidas para mitigar os danos. Quaisquer medidas que sejam essas, isso vai depender muito do dano em concreto que você tá falando. Então, a gente estava falando aqui de adulteração, eventualmente. Qual que pode ser uma medida de mitigação de dano nesse caso concreto? Bom, identificar precisamente quais dados foram adulterados, de quais pessoas, como, eventualmente, se isso for viável, e assim por diante. Tentar reverter, se isso for viável, tomar todas as medidas que forem possíveis para que o dano seja o menor possível. A premissa aqui é de que o titular dos dados, o próprio nome diz, né? Ele que é o titular. Então, ele tem o direito de saber tudo o que está acontecendo com os dados dele, mesmo se isso for uma violação, tá? Por isso, essa premissa é um pouco diferenciada. E aí, a gente entra numa parte também mais específica sobre sanções. Então, as consequências das violações da LGPD. São, muito resumidamente, dois tipos diferentes de consequências. A gente vai ter as sanções administrativas, que vão ser aplicadas pela ANPD, que é a sigla que a gente usa para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu já vou explicar um pouquinho melhor quem que é, como é que funciona. E as ações de reparação de danos, que aí essas, enfim, a gente conhece um pouquinho melhor, né, que são no próprio judiciário mesmo. As sanções administrativas, como eu comentei anteriormente, elas vão depender de vários fatores, especialmente da gravidade da infração, da natureza da infração, então, o que aconteceu? Quantas pessoas foram afetadas por aquilo? Qual é de fato a infração, né? Assim, foi um caso de adulteração? Foi um caso de vazamento? Enfim. E nesses casos, o agente de tratamento de dados, então a entidade que fez o tratamento dos dados, pode ser punido de várias formas, inclusive com multas de fato pecuniárias, né? Tendo então que pagar valores que chegam a totais de até 50 milhões de reais por infração. Ou seja, são valores bastante significativos. E a ideia básica, só para a gente entender a lógica dessas sanções administrativas, né? Por que a gente coloca a sanção em lei, não só na Lei Geral de Proteção de Dados, em qualquer lei? Porque isso é uma das, e não a única, mas é uma das formas de você induzir o comportamento que você quer do administrado, né? Da pessoa que é objeto daquela legislação. Então, para garantir que as entidades que fazem o tratamento dos dados
de fato vão seguir com a lei, uma das formas é sanciona caso não cumpra. Porque aí a pessoa vai ter um incentivo a mais para cumprir com aquela regra. E aqui nada mais é do que isso, tá? E o segundo ponto é a questão do ressarcimento de danos. Então, quando uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados acontece, pessoas específicas, né, do mundo real sofrem danos em relação a isso. Esses danos podem ser de várias naturezas, como a gente costuma dizer no direito. Pode ser um dano patrimonial, pode ser um dano moral, enfim. O que a lei prevê é que, se o tratamento gerar dano a algum titular de dados, o agente de tratamento tem que reparar esse dano. Ele é responsável por aquilo e ele tem que repará-lo, tá? Existe a possibilidade aqui, eu não vou entrar tanto nesse detalhe, mas assim, de ações coletivas, se for o caso de um grupo muito grande de pessoas que foi coletivamente, teve os seus direitos coletivamente violados por conta de uma ação específica de alguma empresa, existe sim essa possibilidade, também existe possibilidade de ações individuais. Mas o que a gente precisa ter na cabeça é, para além da questão da sanção administrativa, se aquela violação gerou um dano para uma pessoa no mundo real, eu tenho que reparar aquele dano, tá? Isso é bastante importante, é um ônus a mais que é colocado aqui. Eu vou fazer uma observação pequena, que eu não quero entrar em tanto detalhe, mas que também é importante que vocês saibam, que é a seguinte: existem hoje algumas. A lei ainda não entrou em vigor, né? Como eu já comentei, ela vai entrar no ano que vem. Então, existem aqui ainda algumas dúvidas do jurista, do pessoal que está discutindo a lei, sobre como é que esse ressarcimento vai funcionar quando a gente tem mais de um agente de tratamento, que é uma situação super comum. A lei, ela classifica os agentes de tratamento de dados pessoais, ela classifica esses agentes em operadores e controladores de dados pessoais. E tem uma discussão aqui sobre o que vai acontecer com a questão do ressarcimento de danos, a depender de qual que é o agente que efetivamente causou o dano, tá? Então, esse é um outro ponto que está em aberto, tem muita discussão a respeito, mas é importante que vocês saibam disso. Então, se eu sou uma empresa que é considerada controladora, por quê? Porque eu tomo as decisões sobre como que os dados vão ser tratados de uma determinada pessoa. E eu contrato uma outra empresa para fazer efetivamente esse tratamento de dados. Né? Eu falo assim, vou terceirizar esse serviço. Eu quero que você, empresa X, faça o marketing dessa campanha aqui que eu contratei e, portanto, opere esses dados pessoais. E essa empresa terceira viola a lei por algum motivo. E aí, de quem que é a responsabilidade? Sem dúvida, é da empresa que efetivamente cometeu, né, a violação, mas será que é também do operador de dados, do controlador dos dados? O meu entendimento pessoal é de que a ideia da lei é que o controlador seja sempre e todas as vezes responsável, tá? E o operador só seja se o dano foi efetivamente cometido por ele, mas o controlador dos dados seria sempre responsável. Mas, de novo, fazendo o disclaimer, eu entendo que esse é um ponto que está em aberto e vai ter que ser decidido quando a gente tiver uma lei efetivamente sendo aplicada, autoridades tomando decisões e tudo mais. Mas vale mencionar para vocês porque é importante. Agora a gente chega na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu também já comentei algumas vezes aqui. Então, como eu comentei lá no comecinho, a lei geral, ela criou, exatamente por essa ideia de ser geral, um sistema unificado, um sistema que vale para o setor público e para o setor privado, que vale para todos os setores da economia, que vale para empresas que operam online, offline, enfim. E o que é essa agência nacional, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Olha o meu ato falho querendo chamar a autoridade de agência. Já explico por que é um ato falho. Essa autoridade, ela vai, na esfera administrativa federal, centralizar a aplicação da lei. Então, é provável que vocês conheçam outras autoridades que fazem coisas semelhantes. Vou dar alguns exemplos. Então, quando a gente está falando de direito da concorrência, a gente tem o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, faz a mesma coisa. A gente tem as várias agências reguladoras. A gente vai ter a Anatel, a NTT, a ANTAC,
que fazem isso também na esfera administrativa federal. E a ANPD tem esse intuito de fazer isso para a proteção de dados. Por que eu disse que era um ato falho chamá-la de agência? Porque isso pode ser relevante para a gente conseguir entender a estrutura de funcionamento. Ela não vai ser, de fato, uma agência. Ela é uma autoridade, ela é um órgão vinculado à presidência da República, por enquanto. Foi uma grande discussão legislativa sobre isso. Muitas pessoas, especialmente os especialistas na área, questionaram esse modelo e disseram que o melhor seria se ela fosse uma agência propriamente dita, né, que a gente chama de, tecnicamente, um membro da administração indireta, porque isso garantiria maior independência para a autoridade. Mas ela não é assim, ela é um órgão vinculado à presidência da República. Tá? O que a ANPD faz? Como eu disse também lá atrás, uma função extremamente relevante da autoridade é a regulamentação de alguns temas da lei. Então, medidas adequadas de segurança da informação. Na medida em que a tecnologia evolui, é papel da autoridade explicando o que é efetivamente desejado dos agentes de tratamento. Então, o que você tem que fazer? Quais medidas que você tem que tomar? A autoridade também tem a pretensão de conseguir dar regras mais específicas a depender do tipo de agente de tratamento que você é. Então, assim, a autoridade não vai ser cega ao fato de que existem pequeníssimas empresas e que existem empresas gigantescas. Existem empresas que têm o tratamento de dados como o seu negócio central e tem empresas que fazem o tratamento de dados de forma completamente acessória ou até acidental em algumas circunstâncias. Então, a autoridade tem essa pretensão de ver essas questões e de ir expedindo regulamentações dos temas. Ela também tem a pretensão, isso é muito importante quando a gente está falando de esfera federal, de conseguir conversar com outras agências e estabelecer regras para, eventualmente, setores específicos da economia. Então, vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram lá atrás que eu comentei que dados relativos à saúde são dados pessoais sensíveis? Se os dados de saúde são dados pessoais sensíveis, é provável que quando a gente estiver falando desse tema, faça sentido conversar com a ANS, né? Que é a agência que regula a saúde suplementar no Brasil, para que as duas autoridades se entendam e estabeleçam normas que façam sentido para aquele setor específico da economia. Naturalmente, como ela também vai ser a autoridade que vai sancionar aquelas sanções administrativas que eu mencionei anteriormente, ela é responsável por interpretar a norma. Opa, falta um R aqui, vou corrigir o slide depois, tá? Interpretação, mas é interpretação. Ela vai interpretar a norma e ela vai aplicar sanções nos casos concretos. Então, ela vai começar processos administrativos, levar esses processos administrativos adiante, investigar, enfim. Essa autoridade, ela vai ser absolutamente central para que o sistema funcione da melhor forma possível. Ela é, pensando nas empresas, um importantíssimo interlocutor, porque ela que vai esclarecer. Se você tiver dúvidas sobre como que alguma determinada regra da lei vai de fato funcionar na prática, é ela que vai estabelecer isso. E ela pode, inclusive, expedindo isso aos poucos, esclarecendo a interpretação da regra que ela está pretendendo dar, sem necessariamente estar num caso concreto, então sem necessariamente estar sancionando uma empresa. Ela pode simplesmente prestar esclarecimentos. É comum que as agências façam isso, é desejável e ajuda muito o setor privado e também dá muita segurança para o cidadão. Então, de novo, a ANPD, uma função central dentro dessa sistemática de proteção de dados que a gente criou no Brasil. Bom, e agora a gente chega, depois de toda essa introdução um pouco longa, eu sei, que eu fiz sobre a LGPD e o Sistema Nacional Brasileiro de Proteção de Dados, a gente chega nos efetivos impactos quando a gente está falando de agronegócio. Então, um primeiro ponto que eu queria destacar para vocês, que eu já falei anteriormente, mas que vale a pena destacar de novo, é o seguinte:
como vocês, muito melhor do que eu, sabem, tem várias aplicações de Big Data para agronegócio e vários desenvolvimentos tecnológicos que não necessariamente envolvem os dados pessoais, certo? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Se a gente está falando de dado do solo, produtividade, uso de defensivos agrícolas numa determinada plantação, numa determinada região, clima, enfim, a princípio, nada disso é um dado pessoal, certo? Porque isso está falando do solo, isso está falando do defensivo agrícola, está falando da plantação, não está falando de uma pessoa, certo? Agora, o que é extremamente importante? Se, porventura, esses dados vierem associados a uma pessoa física, um dado de uma pessoa física, aí sim passa a ser considerado um dado pessoal e a LGPD vai passar a incidir. Então, vamos dar um exemplo. Se a gente tem lá os dados de produtividade e isso está associado a um agricultor específico, a um CPF específico de uma pessoa, esse dado ele não é só um dado de produtividade de um pedaço de terra, ele é um dado que está associado a uma pessoa física. E aí a gente tem que tomar todos esses cuidados que eu estava explicando anteriormente para vocês. Tá? Então, isso é muito importante até para a gente pensar como é que a gente vai organizar, eventualmente, uma base de dados. Na medida em que for possível, também pensando lá nos princípios que a gente conversou antes, né? Para a finalidade que eu quero atingir, eu não preciso usar o dado da pessoa física, em tese isso é melhor, porque assim eu não exponho o titular dos dados e não faço incidir a lei, tá? Então, isso é uma ideia central que eu acho muito importante de vocês terem claro. Uma outra questão, e isso é importante especialmente para pequenas e médias empresas, lembra que eu comentei que a gente vai ter grandes empresas cujo negócio central é o próprio tratamento de dados. Então, o que a empresa faz é tratar dados de formas variadas. E a gente vai ter empresas que fazem tratamento de dados de forma secundária ou lateral ou até acidental. Um exemplo disso, horas, dados de pessoas físicas, funcionários, colaboradores da sua empresa, que você tem que guardar lá dentro e você tem que tratar, certo? Esses dados, eles são dados pessoais, obviamente, e eles são, sim, submetidos à LGPD. Então, para esses dados, pelo menos, você vai ter que pensar como é que você vai fazer o tratamento. Você precisa guardá-los num lugar seguro, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente. Mas é importante a gente pensar que a gente não está falando de lei geral e de proteção de dados só quando a gente pensa na nossa atividade fim, né? Que é geralmente o que a gente mais pensa. Assim, estou aqui, eu sou advogada, então eu estou produzindo uma petição. Uma petição, nesse caso, não tem nada de dado pessoal, não precisei usar nenhum dado pessoal, logo eu não faço tratamento de dados. Não, mas eu tenho, enfim, funcionários dentro do escritório e tudo mais, eu tenho dados pessoais de toda essa galera e eu preciso que esses dados sejam tratados de acordo com a legislação, tá? Uma outra questão que eu levantei aqui, que eu acho que pode ser bastante importante, é quando a gente fala de empresas que vendem equipamentos e insumos para o produtor rural e podem ter acesso a dados como nome, endereço, CPF do agricultor, e mais importante do que isso, podem construir o que é extremamente normal nos dias de hoje e extremamente eficiente, perfis de consumo, por exemplo. Então, na medida em que a gente começa a tratar de perfis de consumo de pessoas físicas, ou seja, olha, o agricultor fulano é um agricultor que compra muito dessa semente, combinado com esse defensivo agrícola, combinado com, enfim, com esse tipo de maquinário, etc., isso passa a ser também, obviamente, é uma informação que é classificada como dado pessoal. E o próprio perfil é considerado um dado pessoal, né? Então, perfilamento é uma coisa bastante importante da gente pensar quando a gente está falando de lei geral de proteção de dados. Então, tem várias nuances que são importantes da gente tentar começar a perceber e apurar o nosso, digamos assim, olfato, para saber quando que a gente está tratando de proteção de dados e quando que a gente não está. E aí, enfim, tomar as medidas cabíveis para que isso seja tratado de forma tranquila,
sem maiores estresses, para que a gente consiga levar isso adiante e ter um desenvolvimento do negócio da melhor forma possível, tá? Essas eram as minhas principais considerações, pessoal. Eu tentei fazer uma apresentação passando pelos principais pontos. Tem, com certeza, muitas outras questões da Lei Geral de Proteção de Dados e do Sistema Brasileiro de Proteção de Dados, que infelizmente eu não consegui tratar com vocês aqui hoje, porque, enfim, são vários assuntos e eu queria focar no que era essencial. Mas eu fico à disposição, como eu já comentei, para tirar dúvidas pontuais que vocês tenham sobre isso que a gente conversou hoje, ou para discutir projetos maiores, enfim, como vocês preferirem. Tá aqui o meu contato, meu e-mail. De novo, queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês e de apresentar um pouquinho dessa temática que eu gosto tanto. E fico à disposição. Obrigada.